11h02 do dia 13 de junho de 2015. A Rádio Geração 2000 passa a apresentar Momento Racional. Apresentação: Oswaldo Bastos Filho. Participação: Porfírio das Neves e Valdir Souza. Momento Racional na Geração 2000. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Geração 2000. Momento Racional, um programa de divulgação da nova fase da natureza, que é a fase racional. O ser humano há muito tempo que buscava este esclarecimento, mas nem sempre sabia aonde encontrar. E hoje todos nós sabemos que o principal esclarecimento está dentro da natureza de cada um, dentro de si mesmo. Vejam os que vivem iludidos consigo mesmos, pensando e sonhando aquilo que não são. Estavam aí perdidos nesse mundo sem saber o porquê dele e o porquê de sua existência. Vejam quantas ilusões e quanto saber só para sofrer. Por isso, sofre quem sabe, sofre quem diz que sabe e sofre quem nada sabe, porque é um saber aparente. É um saber ludibriador, o saber da matéria. É um saber que sempre multiplicou os males da vida e do corpo, que nunca deu garantias a ninguém. E assim, iludidos com a sabedoria, sem proveito algum, e por isso, sofre quem sabe, e sofre quem nada sabe. Sofre quem diz que sabe, e sofrem os que nada sabem. Vejam a vida da verdadeira hipocrisia, do verdadeiro fingimento e da verdadeira traição de si mesmo. E assim tinha que ser, porque o que é que um animal de certo pode saber? Coisa alguma. Nunca soube. Soube o certo aparente, mas aparências não são verdades. Por isso é certo hoje e amanhã não é. Está certo hoje e amanhã já não está. O certo aparente, o certo ludibriador, o falso certo. Vejam a vida tumultuosa de todos. Todos tumultuados, cheios de preocupações que já não aguentam mais. Vivendo assim horrivelmente, penando e aparentando serem aquilo que não são, aparentando serem felizes e traindo a si mesmos. Onde se viu felicidade na matéria? Onde se viu felicidade no mal? Onde se viu sofredores serem felizes? Aparência só. Todos em amarguras, amargurado por isto, amargurado por aquilo outro, preocupado com isto, preocupado com aquilo outro, e assim sucessivamente. Um rosário de calamidades com essa vida calamitosa, com essa vida perturbada. Assim sempre foi a vida do animal, por estar nesta categoria de animal. Mas agora já passaram para aparelho racional e tudo entrando em forma racional. Estes comentários são sempre necessários para que sintam e vejam a categoria de animal como sempre foi uma categoria de sofrimento e de horrores. Assim sempre foi a vida dos sem fim, que nunca souberam como foi o seu princípio e nunca souberam o porquê do seu fim. Então, a vida dos sem fim, que nunca souberam o porquê de sua vida aparente, nunca souberam o porquê de viverem assim, nunca souberam o porquê de serem assim. Vivendo igual a um outro animal qualquer, que não sabe dizer o porquê de sua existência em cima dessa terra, o porquê de sua existência no mundo que não conhece,
o porquê dele, vivendo de sonhos e ilusões, sofrendo a vida inteira, passando por uma infinidade de períodos na vida, até que chegue o amadurecimento necessário e caia na realidade da vida. Então diz: tudo é sonho, ilusão, fantasia, hipocrisia e nada mais. Uma vida perdida. Quem fui eu? Quem sou eu hoje? Derrotado pelos anos, alquebrado, esperando o término aqui angustiado, e a qualquer momento eu já não sou mais deste mundo. Que vida! Em poucos anos tudo se acaba, e não sabemos que mal é este, o porquê desta vida, o porquê viemos parar aqui para termos estas decepções tão desagradáveis. Sim, porque ninguém quer morrer. Morre porque é lei natural da matéria, mas ninguém se conforma. E agora, todos sabendo o porquê de tudo isso e dizendo: é verdade. Até que, enfim, fomos acordados pelo nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Até que, enfim, estamos cientes do porquê desta vida do nada. Até que, enfim, estamos de volta para o nosso verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Sabíamos que este mundo de matéria não era nosso, e não sabíamos porquê. Hoje estamos cientes do porquê viemos parar para sofrer sem querer sofrer. Hoje, todos de parabéns por conhecerem a estrada certa, a estrada racional, a estrada da volta ao nosso verdadeiro mundo, o mundo racional. O mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje sim, estão completos da verdade das verdades e chegando ao fim da jornada da matéria e dizendo: hoje estamos cientes, com base e com lógica, de que estamos certos na verdadeira estrada certa, a estrada racional. Até então, vivíamos nas trevas, na escuridão. Hoje está aqui a nossa luz verdadeira, a luz racional, a luz verdadeira do aparelho racional. Hoje sabemos o porquê aqui estamos vivendo. Hoje sabemos porquê estamos aqui com vida. Hoje sabemos do porquê da vida. Hoje sabemos de onde viemos e para onde vamos. Hoje sabemos o porquê de tudo deste mundo de matéria. Até que, afinal, chegou a hora da absolvição de todos aos martírios da matéria. Até que chegou a hora. Até que chegou o dia, porque ninguém estava mais suportando esta vida aqui na matéria. As lutas eram demais. Ninguém estava mais aguentando esta vida poluída em tudo. A poluição, de um modo geral, que basta ser matéria, é mal para por si mesmo se destruir e por isso tudo se acaba. Hoje, todos felicíssimos para o resto da vida, por saberem e terem certeza, com base e com lógica, que nesse mundo de matéria não vão nascer mais. Hoje, a satisfação de todos é deslumbrante, por saberem que não vão mais voltar aqui a continuar com os mesmos martírios, os mesmos suplícios, os mesmos queixumes, as mesmas agonias, os mesmos sofrimentos e padecimentos. Tudo isso está no fim. Hoje, todos felizes e contentes por saberem que não vão nascer mais aqui na vida da matéria, e sim, todos estão de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. A felicidade agora, então, está completa, e todos, unanimemente, contentes, satisfeitíssimos, sem terem palavras que possam agradecer. E assim, minha gente, todos cientes do porquê dessa vida da terra, do porquê da terra e do porquê aí todos estavam enterrados nesse buraco, olhando
cá para cima, para o sol, para a lua, para o firmamento em geral. A confusão sempre foi muito grande, devido aos habitantes aí do espaço. Esses habitantes do espaço são encantados também, mas em categoria superior aos materializados, ao animal racional, por serem invisíveis. Esses habitantes do espaço estão também na categoria de animal, e por estarem na categoria de animal, é que seguem os mesmos costumes do animal racional. Então, trata-se de espíritos materialistas, porque são encantados. Pertencem aí à matéria, e estão aí dentro do elétrico e magnético. Esses habitantes criam uma confusão muito grande entre os habitantes materializados, criando uma infinidade de seitas, religiões e doutrinas, com uma infinidade de adornos materiais, que são espíritos materialistas, criando nações e criando estados. Enfim, cada qual com o seu modo doutrinário, diferentes uns dos outros, porque são encantados e deformados em categoria superior ao ser humano, por serem habitantes aí do espaço, aí dos astros, aí da baixa atmosfera. Então, criando este misticismo todo, esta confusão toda, porque eles mesmos não entendem. E por isso, brigando uns com os outros, demandando uns com os outros, guerreando uns com os outros. A confusão dos espíritos da baixa atmosfera, espíritos materialistas, entidades materialistas, e daí os hinos, os cânticos, as preces, os batuques, os adornos, as indumentárias riquíssimas, e julgando estarem muito certos. Com esse montão de asneiras, são verdadeiros materialistas, e por serem encantados, acham que a vida da lama, da matéria, é uma vida perfeita, e por isso tratam de se enfeitar de todas as formas e de todos os jeitos, fantasias luxuosas, riquíssimas. Cada qual quer se apresentar melhor, uns querendo ser melhores do que os outros. Enfim, uma confusão que se generalizou em desentendimento dos habitantes do espaço com os habitantes da terra. Confusão esta que ninguém se entende, cada qual com os seus dialetos diferentes uns dos outros. Então, criaram uma infinidade de linhas, uma infinidade de seitas religiosas, querendo ser uns mais puros do que os outros, querendo ser uns melhores do que os outros, querendo ser mais perfeitos em tudo. Enfim, um montão de ruínas. A maioria acabando desistindo, outros acabando no hospício, e outros ainda cometendo crimes bárbaros em nome do chefão, das seitas, das doutrinas, das nações, dos deuses criados por eles. E a miséria de todos se multiplicando e o sofrimento idem. As desgraças, essas nem se falam, e o misticismo magnetizando os fatos. Os ingênuos, os idiotas, os atrasados, prestando homenagens ridículas a quem não tem dignidade de ser homenageado, porque sempre se mantiveram como verdadeiros materialistas, sempre mantendo a multiplicação do sofrimento de todos. Então, trata-se de espíritos materialistas que adoram a matéria como outro animal qualquer. Todo animal é materialista porque só conhece a matéria. E assim são esses habitantes do espaço, do vácuo,
ou aí dos astros, daí de dentro do elétrico e magnético, são animais racionais em categoria superior ao animal racional materializado. E por serem animais, esses habitantes do espaço são materialistas, vivendo de preces, de rezas, de cânticos, de hinos, seguindo a vida material. Então, entre eles, as guerras, as demandas, o sacrifício pessoal, o sacrifício dos animais. Os ingênuos, os idiotas, os atrasados, compactuando com esse grande atraso, com essa grande mistificação, a ponto de todos ficarem atuados, obcecados, desequilibrados, alterados, brigões, malcriados, depravados, sem moral, invertidos em todas as ruínas das piores possíveis. Vivendo estupidamente, grosseiramente, monstruosamente dessa maneira, por viverem cegos de olhos abertos, adotando a mentira como se fosse verdade, admitindo a mentira como se fosse verdade, admitindo a mistificação como se fosse verdade. Daí nascendo o fanatismo, a embriaguez, a obsessão, ficando completamente dominados por essas autossugestões, por esse domínio magnético. Com essas forças magnéticas desenvolvidas, ficam completamente dominados, vendo esse, vendo aquele, vendo isso, vendo aquilo. Visões, aparições, devido ao desenvolvimento do magnético, das forças magnéticas invisíveis e visíveis. Tudo isto aumentou o sofrimento e a confusão entre o ser humano, e por isso viviam à procura do certo e nunca encontraram o certo, porque todos são iguais, e uns piores do que outros. Então, viviam à procura de casas boas, à procura do certo, e nunca encontraram o certo, e sim o desacerto em tudo. O desacerto de tudo. Todos desacertados porque todos veem aumentar o sofrimento do ser humano com forças magnéticas destruidoras. Aí no espaço não existe bom, por serem deformados e materialistas. Então costumavam dizer: espírito de luz, luz das trevas. Luz que sempre aumentou e multiplicou o sofrimento de todos. Luz da matéria é luz das trevas, e por isso sempre todos sofrendo. A confusão é tão grande entre esses ditos que ninguém se entende e ninguém se compreende. A confusão é reinante nesses meios espirituais, ditos espirituais. Por isso diz-se espiritismo ou magnetismo, quer dizer espeto, espertos, exploração, perdição, piorando sempre, paranoicos, perdidos, perdendo tempo com quem não conhecem, perdendo tempo com o que não conhecem, que não sabem o que são, não sabem o porquê da existência desses habitantes, nunca souberam o porquê da existência deles, mas agora sim, já sabem. E assim, vejam quanta desordem, quanto malabarismo, quanta coisa feia, quanta coisa ridícula, quanta coisa imoral, quanto desequilíbrio, quanta loucura, quanta corrupção. Muitos acordam mais cedo e se desiludem por completo, abandonam porque veem a corrupção destruidora de todos. Isso tudo nasceu no povo atrasado, no povo analfabeto de outras épocas, de outros tempos, de um passado longínquo. Vieram lapidando até chegar a esse ponto de grande vulto de destruição dos adeptos.
todos sendo destruídos, vítimas da fé, vítimas da ingenuidade. Tudo isso existe, mas somente para o mal. Por isso são materialistas. E quem se mete com esses ditos perdem o sossego, não tem mais sossego. Vive num inferno em vida, porque eles não dão sossego a ninguém, eles não dão paz a ninguém. E por isso são tão poderosos e nunca trouxeram a paz no mundo. Tudo isso é mistificação. Os poderes destes ditos são só para a destruição de poderes. Destes ditos são só para o mal, porque são materialistas. Por serem habitantes aí do elétrico e magnético, habitantes invisíveis e habitantes visíveis, que são os materializados, os seres humanos. A confusão é o desequilíbrio, é muito grande entre esses ditos, um desequilíbrio monstruoso, e por isso, vejam, mudam até de sexo. O mal é tão grande que mudam até de sexo. Está aí uma das provas do grande desequilíbrio dessas experiências do sobrenatural. Dessas experiências quer dizer espiritismo. Tem o branco e tem o preto, mas todos iguais. E por isso a bandeira deles é preta e encarnada. Essa é a bandeira predileta, a cor oficial. A branca é para melhor iludir os incautos. Branca por fora e preta, negra por dentro, e por isso vejam as monstruosidades feitas por esses ditos que só visam o interesse. São de quem der mais. Quem der mais é que está com o direito e a razão. Os compadres interesseiros. Vejam que pelo desespero de causa é que muitos vão nesses lugares em busca de melhoras e saem de lá piores do que entraram, perturbados, atuados, prejudicados, enfim, desiludidos. São forças destruidoras. Não constroem, somente destroem. O poder magnético é mal puro. O poder elétrico é o bem aparente. O bem aparente traiçoeiro. Está bem hoje, mas amanhã, mal. E assim, vejam que esse conjunto elétrico e magnético é muito mais medonho do que muitos podiam calcular. Por isso, o sofrimento e os tormentos são o maior brilhante da vida de todos. Todos sofrendo, todos penando, cada vez mais, vivendo de fé, vivendo de esperança, vivendo de dança, com a pança cheia desses contos, se alimentando com essas falsas realidades, vendo o fracasso de tudo e o fracasso de si mesmos. Quanto mais velho, mais fracassado, até fracassar totalmente. Então, minha gente, tudo novo é bom, aparentemente. Depois de velho, fracassou e não vale mais nada. E assim era a vida dos que desconheciam, dos que não sabiam, porque eram assim, com essa natureza dos sem fim. É a natureza dos que não conheciam o seu princípio e o seu fim. Então diziam uns para os outros: por que nós somos assim imperfeitos e cheios de defeitos? Ninguém sabia responder. A natureza nos fez assim? Mas por que então a natureza nos fez assim? Não sei. Essa era sempre a mesma resposta. Não sei. Então, vivendo todos sem saber por que viviam. Vivendo por terem vida, mas não sabendo o porquê de sua vida. Vivendo por terem vida, mas desconhecidos por completo do porquê de suas vidas. Então dizia outro: esta é a vida dos sem fim, de quem nunca soube o porquê do princípio,
muito menos o porquê do fim. Vamos vivendo assim mesmo, até que um dia possamos encontrar quem nos dê uma explicação certa do porquê da vida e do porquê do fim, porque até então ninguém nunca deu, ninguém nunca pôde dar. Todos sabiam falar, mas o certo ninguém falava. Todos sabiam falar, mas o certo ninguém falava. Todos sabiam falar, mas o certo ninguém sabia. Portanto, todos desconheciam o certo, falavam em tudo, menos no certo. Então, se ninguém conhecia o certo, ninguém podia viver certo. E assim, vivendo com essa vida de incertezas, sem saberem porquê, com essa vida cheia de surpresas agradáveis e desagradáveis, sem saberem porquê e dizendo: é verdade, sabemos tudo, sabemos tanto e não sabemos o porquê da nossa vida. Não sabemos o porquê assim somos, não sabemos o porquê somos assim. Não sabemos o porquê nascemos em cima desta terra e com esta vida assim. Então, o que é que nós sabíamos? Falar que nem papagaio, falar sempre errado, porque ninguém conhecia o certo. Tínhamos que viver admitindo o errado como certo, admitindo o torto como se fosse o direito, por não conhecermos o verdadeiro direito. Então, o que é que nós sabíamos do tudo? Não sabíamos nada. Então, vamos saber mais alguma coisa. Vamos dar um intervalo musical e voltamos em instantes. Se o nada fosse tudo, o saber de todos valeria tudo. Mas o nada já diz que nada vale. Assim, o saber de todos não vale nada. Este é um mundo de maravilhas apenas no nome, onde há sofrimentos e misérias, não há maravilhas. A aparência, todos lutando para aparentarem aquilo que não são. E quando lhes perguntam de onde vieram, dizem que são provenientes do fundo da ilusão. E vivem aí perdidos nesse imenso buraco, esperando a todo instante o golpe mortal. Que é o fracasso de todo palhaço que vive a vida iludido por ela, amordaçados por esse sobrenatural, feito pelo falso ideal, que cria as coisas como os ventos parece, para ornamentarem este vasto paraíso de lama e sofrimento, na esperança de não sofrerem tanto e cada vez sofrendo mais. Este mundo é um picadeiro infernal, e por isso cada qual, por suas palhaçadas, por suas sábias burrices do nada. Se o nada fosse tudo, o saber de todos valeria tudo. Mas o nada já diz que nada vale. Assim o saber de todos não vale nada. Se o nada fosse tudo, o saber de todos valeria tudo. Mas o nada já diz que nada vale. Assim o saber de todos não vale nada. Este é um mundo de maravilhas apenas no nome, onde há sofrimentos e misérias, não há maravilhas. A aparência, todos lutando para aparentarem aquilo que não são. E quando lhes perguntam de onde
possa descobrir-se do nada. Se o nada fosse tudo, o saber de todos valeria tudo. Mas o nada já disse que nada vale. Assim o saber de todos não vale nada. Se o nada fosse tudo, o saber de todos valeria tudo. Mas o nada já disse que nada vale. Assim o saber de todos não vale nada. Não vale nada. Não vale nada. Um programa cultural. Momento Racional. Apresentação: Oswaldo Bastos Filho. É isso aí, minha gente. Bom dia. Nosso apresentador Oswaldo estará de volta em breve, temos certeza, já me comunicou. Só não esteve aqui hoje porque ainda está naquele períodozinho que é melhor não facilitar. Melhoras, Oswaldo. Espero que na próxima semana você chegue aqui, ou mais tardar daqui a 15 dias. Que tudo corra bem para você e para todos nós, que nunca deixemos de contar com a proteção de quem pode. Não é isso? O mundo racional. Eu aqui, Porfírio Jesus das Neves, mantendo aqui o momento racional. Daqui a pouco esperamos chegar a nossa companheira Mônica Knupp. E você aí, do outro lado do áudio, em 1580 AM, prestigiando o momento racional, querendo entender essa história toda que aqui falamos, se bem que aqui nosso objetivo maior não é ensinar o conhecimento, mas dizer que existe tal conhecimento e que explica tudo isso que está acontecendo aí no mundo, não é? Mas antes de continuar aqui com o nosso assunto, eu gostaria de dar uma notícia alvissareira, principalmente para os nossos amigos internautas. Já temos um aplicativo da Rádio Geração 2000 na Google Play. Quem tem celular, smartphone, base Android, pode entrar na internet e procurar o aplicativo Rádio Geração 2000. E aí vai poder ouvir a Rádio Geração 2000 e o nosso programa aqui, naturalmente, pelo smartphone, pelo seu celular Android. Não é mesmo? Então, boa notícia, é o progresso, a tecnologia propiciando esse contato, a comunicação. Muito interessante isso. Em qualquer parte do mundo você vai poder ouvir a Rádio Geração 2000 no seu celular. Basta instalar o aplicativo Rádio Geração 2000. Entre agora mesmo na internet, procure lá no Google Play e vai encontrar esse aplicativo. Eu mesmo só não consegui instalar aqui, que o meu Android está quase do século passado, mas ele precisa dar uma guaribada boa, né? Ele vai melhorar e eu vou caprichar nele. Então é isso, minha gente, vamos prosseguindo aqui com o programa Momento Racional, antecipando aí um grande abraço para todos os nossos amigos internautas, que eu tenho certeza que estão nos prestigiando. Eu, lamentavelmente, com o meu Androidzinho aqui capenga, não consigo ter esse contato com vocês. De qualquer forma, tenha certeza, queiram entrar em contato com o site da rádio, pode ser, a gente repassa aqui também, tá bom? No www.radiogeração2000.com.br ou então pelo telefone 2642-2000, vocês podem entrar em contato conosco aqui na Rádio Geração 2000. Se não entendeu algumas coisas que aqui falamos, ou se achamos que aqui falamos algumas coisas que não tem nada a ver com aquilo que você acha que a vida é, então vamos aos fatos. O que nós sabemos hoje, através da cultura racional, é um habitante de um mundo superior ao nosso, e que se apresenta como racional superior, tendo ele a visão de todas essas camadas de energia que estão acima de nós. Eu acredito que não tem ninguém iludido que esteja no topo do mundo. Nós estamos no fundo do mundo. Na verdade, nosso mundo é um buraco. Ninguém está no topo, porque o sofrimento e a morte nos prova isso. Imagine se nós estivéssemos no apogeu da vida, sofrendo e morrendo desse jeito. Somente iludidos podem compreender, aceitar isso como uma realidade que não existe. Isso não é realidade, gente.
Já imaginou se nós estamos num avanço tão grande e sofremos e morremos covardias, injustiças, corrupções, podridão, e vai dizer que está avançado? Avançado em quê? Na destruição. Iludidos. Então o que eu estou querendo dizer é que a humanidade ficou iludida, obsedada, alimentada pelas ilusões, pelas fantasias. E nesta mensagem que quem está acompanhando desde o início li aqui para vocês, do livro Universo em Desencanto, sobre as demandas dos espíritos materialistas. É uma revelação fantástica nesta mensagem, porque ela é simples, objetiva e clara. E diz que existe animal racional invisível, que vive acima do animal racional materializado na matéria. E que nós, materializados na matéria, classificamos esses animais, animal racional invisível, sim, e os classificamos como espíritos, e não são espíritos, porque eles se apresentam como se fossem espíritos. Querem saber o nome de um, para vocês terem ideia? Leviatã. Quem estuda ciência jurídica sabe o que quer dizer Leviatã. Leviatã é um animal um animal racional invisível, que na ciência jurídica ele é conhecido como o dono do Estado. Estado, sabe o que quer dizer Estado? É essa coisa que foi criada para a convivência da civilização. O Estado é uma ficção criada por um animal racional invisível chamado Leviatã, de acordo com a ciência jurídica, para regular a vida de todos. Por isso é que até existe hoje o Estado Islâmico. Estão compreendendo o que quer dizer a palavra Estado? O Estado ou nação. Pois são estes seres invisíveis, habitantes do espaço, que criaram as nações no mundo. Todas. Inclusive o Brasil. Mas cada uma, claro, naturalmente com a sua geopolítica, não são nações iguais. São nações diferentes, com a ascendência das forças invisíveis diferentes. Por isso, cada país, cada nação tem a sua missão. Tudo isso é uma forma de preparação e lapidação dos povos. E o racional superior vem provar a origem e a causa dessas nações existirem. As bandeiras diferentes, os idiomas diferentes. Tudo isso é uma atuação de energias invisíveis que estão acima da nossa primária compreensão. Porque na qualidade de animal racional materializado, o ser humano não conhecia nada, mas se apresentava como se conhecesse tudo. Na verdade, ele é uma ferramenta dessas forças magnéticas que deram o poder a cada nação. Vejam como foram, se vocês quiserem entender bem isto, estudem um pouquinho como é que foram formadas as nações. Que até hoje há uma beligerância muito grande de sangue quanto aos limites das nações. Olha lá a Palestina, olha lá o Estado palestino que só vem poder fazer agora, depois da Segunda Guerra Mundial. Só agora é que conseguiram fazer o Estado palestino, o Estado de Israel. Agora é que está chegando o Estado de Palestina, Agora é que está começando a querer reconhecer. Vejam que para ser reconhecida a existência de um Estado, os outros Estados têm que admitir isso. E assim mesmo tem discussão, porque nem todos querem admitir. Está aí o Estado da Palestina, que o Estado de Israel não quer admitir como existindo. Tudo isso é a origem do Leviatã, habitante do espaço invisível de fortes poderes, formação de nações. Mas formação de beligerância, de guerras. E cada nação, aí entram outros habitantes invisíveis, com o seu Deus criado por eles mesmos. Porque eles também não conhecem. Porque também são animal racional, apenas em categoria superior, pelo fato de serem invisíveis.
E assim a humanidade veio sendo trazida através da história. Só para ilustrar, vejam como é que foi formado o Estado romano, o Império Romano. Começou com 2, né? Rômulo e Remo, alimentados por uma loba. Conhecem a história do Império Romano? Foi assim que começou, ao lado de às margens de um rio. Deixa para lá. Mas nós sabemos que o Rômulo e Remo são os fundadores do Império Romano e foram alimentados por uma loba, mostrando que o Império Romano é criação do irracional, pois foi a loba que manteve vivo os 2 irmãos que vieram fundando o Império Romano, e de lá cresceu um império que dominou praticamente o mundo ocidental daquela época, o maior império que a humanidade conheceu. E aí depois outros impérios vieram, porque afinal de contas essa natureza de Leviatã, ela é muito diversificada aí no espaço invisível, aí nesses habitantes do espaço. Então, isto quer dizer, minha gente, que a humanidade, por estar muito atrasada, fez muitas confusões, achando que estava muito certa. E no ver das coisas, vejam quanto sangue derramado, quanto sofrimento. Compreenderam? Foi necessário? Foi. Para lapidar, mas nunca para acertar. Vejam o que aconteceu com o Império Romano e o que eles se deram bem e não se perderam. Eles não se perderam, não. Isso é uma análise pessoal minha. O Império Romano daquela época, quando dizem que caiu o Império Romano, Constantino tratou de mantê-lo vivo até hoje, na forma de uma religião, que é a religião católica apostólica romana. Então o Império Romano das armas passou para um império da fé, da religião e de outras derivações que todas saem praticamente desse império religioso. E vocês vão dizer assim, mas você está falando mal da religião? Não, eu estou falando do Estado. Quem formou o Estado do Vaticano? Não foi Deus. Certamente que não. Porque Deus não faria nunca um estado de ostentação, de riquezas, enquanto o mundo morre de pobreza e de fome. Compreenderam? Então quem é que pode estar formando um estado desse? Necessário. Porque precisa haver isso tudo para desiludir e amargar a vida daqueles que não querem se conhecer. Então é pau. Entenderam o que isso quer dizer? É pau. É para as pessoas acordarem. A cultura racional não é contra nada. Mostra que tudo tem a sua utilidade e a sua necessidade e a finalidade, e que não tem nada errado neste mundo no final das contas. O sofrimento é um sinal de alerta. É para a gente aprender que viver neste mundo não é bom negócio. Quem nos convence do contrário são esses habitantes invisíveis que conhecemos hoje como magnetismo, mas era conhecido como se fosse espiritismo, maculando o nome dos espíritos, dos verdadeiros espíritos, porque existem os verdadeiros espíritos. Mas estes habitantes invisíveis do espaço, criados, regidos e regendo com as forças magnéticas, eles têm a razão de existir no sentido de fazer com que os materializados, que esta humanidade sofredora, mortal, possa acordar e deixe de ser sofredor mortal. Muitos acham que vão deixar de ser sofredores imortais pela sugestão que eles próprios deram, de dizer, tenham fé e vão se salvar. E as pessoas continuam com fé e nascendo e morrendo e sofrendo há milhares de anos da mesma forma. E às vezes muito mais do que naquela época. E hoje nos dizemos avançados. E o verdadeiro espiritismo querendo acordar todos e as pessoas aceitando, na verdade, a sugestão do materialismo, da ostentação. Então, minha gente, se vocês querem distinguir entre o que é
a orientação espiritual, a verdadeira orientação espiritual e a orientação do magnetismo, é só ver quem ostenta mais. Quem estiver ostentando mais, pode sair de lá, meu amigo. Não é. Não é espiritual. A minha igreja é mais poderosa do que a sua. Pode sair de lá. A decisão é sua. Mas o Vaticano é um império, sai de lá. Porque é lá mesmo que não tem religião. É lá mesmo que não tem nada de espiritismo, minha gente, do verdadeiro. É um império econômico, minha gente, mas necessário. Como diz a sua santidade, muito respeito, claro. Seu bispo, seu cardeal, respeitamos todos. Maravilhoso. Mas não me digam que tem a palavra de Deus. Porque Deus é simplicidade. Deus não é ostentação. A ostentação é dos espíritos materialistas, ou seja, dos habitantes invisíveis do espaço que se apresentam como espíritos, sendo então espíritos materialistas, que vivem de fantasias, de ostentação e do poder da matéria. E aí quem diga que eles não são isso. Nós hoje podemos dizer, porque hoje temos a liberdade de escolher, nós não somos obrigados a seguir aquele estado. Na Idade Média, só para vocês terem uma ideia, se alguém falasse 1% do que eu acabei de falar aqui em 10 minutos, mas já não é só a rádio que ia sair do ar, não. A cabeça aqui já tinha rolado, já tinha queimado na fogueira, guilhotina, etc. Porque falar mal de Deus, eles se apresentam como Deus. Eu não estou falando mal, eu estou dando a informação que eles não querem dar. Mas eles conhecem muito bem essa informação. Nem estou desafiando ninguém a dar essa informação. Eles sabem exatamente isso, porque eles sabem. E o próprio, hoje, se vocês prestarem atenção, os últimos papas, eles estão extremamente, em termos pessoais, muito incomodados com essa situação toda. Mas os pastores, os bispos da evangélica é a mesma coisa, viu, gente? Não estou tirando ninguém da reta nesse aspecto, não. Porque eles são apenas uma decorrência ou uma divergência daquela, querendo ganhar daquela. Não precisa nada. Hoje você vai lá, vê lá, tem o Palácio da Sabedoria lá em São Paulo. Não é isso? Palácio do Salomão. Pronto. Para não dizer que eu não falei das flores. Ostentação. Sai de lá, minha gente. Porque onde há ostentação, certamente Deus não está presente, como dizia Jesus. Deus não habita em templo feito pela mão do homem. Portanto, é só para dar sentido a isto que eu estou justificando a necessidade de existir. Porque só os atrasados entram em templos de ostentação. Quem não é atrasado sabe que o verdadeiro espiritismo existe e está dentro de si mesmo. E aí é que nós, na cultura racional, temos o nosso templo próprio, que é a nossa mente, a nossa cabeça, que se ilustra pela leitura do livro na nossa casa, não na casa dos outros. Então, o que fazemos na cultura racional é, tendo compreendido esse estado de coisas, que essas forças invisíveis vão juntando as pessoas, promovendo mega eventos, mega religiões, mega protestos, mega confusões. No final das contas, tudo isso é rebanho conduzido por essas forças invisíveis magnéticas que estão destruindo a humanidade com isso tudo. Mas a humanidade não foi feita para ser destruída. Não estamos falando de males. Então o que acontece? Se eles estão destruindo, o que acontece? A humanidade coloca as barbas de molho, cada um na sua casa, e vai se cuidando e se imunizando dessas interferências megalópicas. Entenderam? Onde há mega eventos, há mega confusões. E dá um trabalho danado organizar. E mata muita gente. E muita gente morre por causa disso. Não só na questão esportiva, não só na questão de shows musicais, não só na questão de manifestações religiosas e etc. Só quem está muito atrasado é que não percebe isso.
Vejam, onde há amontoamento muito grande, tanto faz pelo aspecto manifestação religiosa, ou manifestação sociocultural, ou manifestação esportiva. Vejam as últimas notícias aí no país do futebol, no mundo do futebol, corrupção. Vejam no mundo da política, onde junta uma montoeira de gente, um congresso, como dizemos, magnetismo. Porque ali é a casa dessas forças magnéticas que existem para dirigir e comandar o ser humano no sofrimento e na morte. E não para salvar ninguém. Porque se fosse para salvar, há milhares de anos que estão trabalhando, a humanidade estaria evoluindo e se salvando, e não se destruindo e se amortalhando como está aí o mundo. Mas tem gente que ainda teima e acha que rezou pouco, que teve pouca fé, que precisa de mais fé, que precisa de mais espiritismo, e que precisa de mais ilusão, e que precisa de mais fantasias, e que precisa de mais arroxo. É o que eles precisam. As pessoas precisam de cultura. As pessoas precisam se conhecer, ler, estudar, compreender tudo isso, sem brigar, sem criar confusão com ninguém, porque senão entra no esquema dessas demandas espiritualistas da matéria. Então isso que a gente ainda tem que ter muito cuidado, que é para não criar maiores problemas. Mas ninguém pode ficar calado, sabendo disto e vendo as pessoas sofrer e não dizer nada. Temos que dizer, não para tirar ninguém de lugar nenhum, porque tem gente que mesmo sabendo adora fazer isso, e meus parabéns. Eu não quero tirar ninguém da onde está que acha muito bom. Eu adoro pegar aquela corda do Nazaré e puxar, assim, 3, 4 mil, 10 mil pessoas puxando a mesma corda, rala, eu sei lá como é que é aquele negócio, mas fazem aquilo achando que estão fazendo o melhor da vida deles. Sofrendo e morrendo, porque eu obtive uma cura. Mas quando obtém a doença, ele vai puxar a corda aonde? Ele só vai puxar a corda quando ele acha que curou uma vez? E as 5 mil doenças que ele arrumou, e a família dele, e os amigos e parentes que ele perdeu, ele vai puxar alguma corda em agradecimento? Não. Ele pensa que foi curado e vai lá, se pendura naquela corda, sofrendo, se ralando e coisa e tal, dentro daquilo que ele chama de fé, e se amortalhando ainda mais. Ninguém acaba bem desse meio. Esses são os meios conduzidos pelas forças invisíveis, magnéticas, que não conhecem o verdadeiro espiritismo. Porque o espiritismo, o verdadeiro, é invisível, mas está no saber, está no conhecimento. E a cultura racional é a continuação do verdadeiro espiritismo. E é o que muita gente também não percebeu, que a partir de 1935, o verdadeiro espiritismo terminou. E ficou apenas o magnetismo. Então todas essas religiões, todas as filosofias, todas as ciências, todas as políticas ficaram sendo regidas pelas forças magnéticas invisíveis destruidoras, que servem para lapidar a humanidade. Por isso que a partir de 1935 para diante, já se vão aí 80 anos, a humanidade passou a sofrer de uma forma intensiva, crescente, cada vez maior. E está de tal maneira o sofrimento, este ano de 2015, o sofrimento que nós hoje sentimos, está de uma tal grandeza que já está mais do que na hora das pessoas dizerem assim, afinal de contas, será que eu escolhi realmente o caminho certo para evitar esse sofrimento? Será que o caminho da fé e da espiritualização está me resolvendo? Será que o caminho que eu estou escolhendo dessa forma, cada um faça o seu exame na sua casa? Procure uma diferente, porque é isso que nós todos fazemos. Quando não estamos satisfeitos de uma forma, vamos procurar de outra.
Mas como que vamos fazer isso se essas forças invisíveis estão permanentemente nos dominando? Será que temos condições de nos libertar dessas forças magnéticas invisíveis que se apresentam como se fossem qualquer coisa? Se apresentam como santos, como puros, como espíritos de luz, dizendo que são o que não são. E quem está sendo dominado não tem capacidade de distinguir se está certo ou se está errado. Mas tem sim. Se prestar atenção, é o sofrimento na vida. É o sofrimento que não quer parar. É a falta de prova e comprovação daquilo que dizem. Eu, quando estudo o Universo em Desencanto, que é o meu caso pessoal, e muita gente também, fiquei aguardando essas provas e comprovações. E hoje temos, muita gente tem, que na leitura deste livro, Descompromissada, nós temos essa capacidade de perceber as melhoras, a proteção diante desse quadro horroroso de coisas invisíveis que nós não tínhamos certeza, mas hoje com a leitura deste livro nós temos certeza. Mas às vezes nem sempre conseguimos, vamos dizer assim, encarar como deva ser encarado, porque a cultura racional ela é muito simples. Ela não é um conhecimento para ostentar, para chegar para o vizinho que de repente não quis ler o livro e a gente diz, tá vendo, eu não falei para você. Isso não se fala com as pessoas. Mas nós, ainda primários, ainda falamos isso. Mas cada um vai ter que escolher isso. Cada um vai escolher. Mas estamos sempre aqui repetindo. Eu já passei por isso. Muitos já passaram por isso. E por que eu estou falando neste sentido hoje? Porque hoje é um dia muito especial, né? Ontem, dia dos namorados, muito apropriado, dia comercial, né? Dia do mercado. O mercado, desculpem aí, eu esqueci de falar do mercado. Se Leviatã é o dono dos estados e das nações, desse conceito de criar uma nação, né? Dentro do termo jurídico, existe o outro chamado Estado, não sei o nome correspondente na parte invisível, o mercado, entendeu? Mercado. Então esse mercado é um habitante poderosíssimo, que nada que é feito hoje escapole dele. Se não for do mercado, não tem prosperidade hoje em dia, porque o mercado é essa força magnética invisível, que muitos chamam de mercado, que estabeleceu a lei da oferta e procura. Materialismo puro, consumismo puro. Então o Dia dos Namorados foi criado por esse habitante poderoso invisível chamado mercado. Tá? As nações pelo Leviatã, os estados. Então tudo isso são criações de habitantes invisíveis. E vocês sabem que dia é hoje? Sabem, né? Dia 13 de junho, dia de homenagear todos os Antônios e Antônias que fazem aniversário hoje. Parabéns para todos vocês. E vocês nasceram num dia privilegiado, porque a homenagem que se faz a hoje é para ele. O grande, poderoso chefão dessas forças magnéticas invisíveis. É ele mesmo. O chefe de todos esses compadres interesseiros. Antônio. Veja, esse é o nome da força invisível. Não estou falando do santo espiritualista que viveu lá na Idade Média, não. Eu estou falando do magnetismo que foi criado em cima, como dia dos namorados, dia dos pais, dia das mães, dia de qualquer coisa, que é o dia do mercado, faturar, ganhar mais dinheiro. Quem tem um senso espiritualista verdadeiro dentro de si, até aproveita e vive bem. Claro que ninguém vive sem comida e sem beber e sem fazer festa. O problema são as obsessões materiais que as pessoas criam por causa disso. Que tem gente que mata o namorado ou a namorada porque não ganhou presente. E aí entra a parte da obsessão magnética, que é onde a parte que envenena e destrói. Esse é o risco. Tem a parte boa, que vai mantendo o engambelo, que é necessário, aquela fantasia, o sonho para aspirar melhores situações,
Mas tem essa parte extremamente negativa que é a destruição. Então é isso que hoje nós comemoramos. É o dia do chefe dos compadres.